esse é mais um Saiba com Valma Sardi e no vídeo de hoje nós vamos conversar com a psicóloga Leiliane Moreira sobre saúde mental em tempos de quarentena. Olá, Leiliane, tudo bem? Tudo bem, Valnice? Boa noite, pessoal em casa. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de conversar com a gente. E para começar, em meio a essa pandemia, a gente tem ouvido falar muito que devemos cuidar da nossa saúde mental. Mas o que seria saúde mental? Então, a saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é um estado de bem-estar do indivíduo, onde ele consegue realizar suas habilidades, consegue se restabelecer do estresse da rotina, produzir e contribuir para a comunidade. Em outras palavras, é o que a gente faz no nosso dia a dia sem deixar que o estresse tome conta e vire uma patologia. É lógico que não existe uma vida perfeita, todo mundo tem seus problemas e terá o seu estresse. O que a gente não pode deixar é que isso afete a gente de forma patológica. Entendi. E como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Então, eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo para isso. Nós, seres humanos, de forma geral, temos uma pretensão de achar que a vida às vezes é perfeita, de idealizar a vida da gente, né? E não é real. A gente vê no dia a dia que as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer. Isso acaba gerando frustração, irritabilidade, estresse. Em alguns casos pode virar uma patologia, ser uma depressão, um transtorno de ansiedade, entre outros. É por essa razão que a gente costuma dizer que as doenças da mente é a doença do século. Porque nós vivemos num mundo hoje muito acelerado, com muitas informações. E com isso, a gente acaba descuidando da nossa saúde, não tendo tempo. A gente costuma achar que é banal, que é fútil, que nós não temos tempo para cuidar da nossa saúde mental. O nosso corpo ele tem que estar alinhado, tanto a parte física quanto a mente. Eles vivem em harmonia. Então a gente tem que cuidar da parte física e cuidar da parte emocional também. Então, algumas dicas que eu tenho para te dar e para todo mundo que está assistindo, serve tanto para esse momento quanto para qualquer momento da sua vida em relação à saúde mental. A primeira dica é: tenha uma rotina organizada. Com isso você facilita a sua vida e também economiza seu tempo. O segundo ponto muito importante é o sono. É muito importante que nós tenhamos um bom sono, que nós dormimos bem. Nada em excesso é bom, então a gente não pode nem dormir demais, nem dormir de menos, porque isso ajuda a gente a recuperar, tanto fisicamente as nossas energias, quanto mentalmente. Uma outra dica importante é cuidar da parte física. Como eu disse, o corpo está alinhado, é em harmonia, então tem que reservar uns minutinhos, uns 30 minutos por dia para fazer uma atividade física. Isso ajuda muito. Um ponto importante que a gente costuma falar, principalmente agora, por causa da pandemia, é as mídias sociais, as redes, né? O processo de comunicação como um todo. Eles têm focado muito na questão da pandemia. Eu não falo pra gente não assistir, tá, gente? Não é pra não assistir o jornal, não ver televisão mais, esquece, acabou, não. A gente precisa sim se informar, ter notícias do que está acontecendo, saber direito o que está acontecendo. O que a gente não pode é ficar o tempo inteiro focado na pandemia. Tire um tempinho, assista, né, ou leia o seu veículo de comunicação que você tenha mais interesse, se você tem mais afinidade, procure ele e depois que você conseguir ver ali as notícias, saber o que você está precisando saber naquele momento, se distancie um pouco, não precisa ficar 100% focado na pandemia. É muito importante você se distanciar um pouco disso, procurar outras coisas, procurar novos temas para ler, para ver, né, ouvir. Procurar um livro, procurar um filme que te interesse, um documentário, coisas diferentes, de temas relacionados diferentes. E também novos afazeres, por que não? Procurar uma nova habilidade, né? Fazer uma coisa diferente. Então isso é muito importante. E o principal, a coisa mais importante em qualquer momento da sua vida, porque não é só agora que a gente está passando por um problema, né, difícil, por um momento difícil. Todos nós, de forma geral, sempre vai ter alguma situação na sua vida em que você vai passar por um momento em que você não vai saber o que fazer, que você vai ter uma dificuldade. Peça ajuda. A gente tem muito medo de pedir ajuda, acha que isso vai ser feio, né? Vai ser meio que falta de coragem de enfrentar as coisas. E não, pelo contrário, pedir ajuda é um ato de coragem.
Se você está pedindo ajuda, você está tentando superar aquilo. Então, a principal dica é essa. Se você não está dando conta, se você está sentindo que você não está conseguindo aí fazer alguma dessas coisas que eu disse anteriormente, que são parte da saúde mental, peça ajuda. A terapia, ela não é só para curar uma patologia. A terapia, ela é didática, ela é de autoconhecimento e extremamente importante para a evolução do ser humano. E com essa pandemia, né, as escolas pararam e as crianças estão em casa, né? Os pais estão falando, então assim, tudo que a gente ouve, eles falam assim, o que eu vou fazer com essas crianças? E assim, nesse momento também é importante cuidar da saúde mental delas, né? Você tem alguma dica para esses pais, para o responsável, para cuidar da saúde mental das crianças? As dicas, de forma geral, elas são as mesmas. Você vai ter que fazer as mesmas coisas com qualquer faixa etária. O que difere é o estilo, né? Que a criança é um pouco mais lúdico, tem outras coisas para você poder aprimorar. Eu costumo dizer que a gente fala muito que criança é muito diferente. Não, a criança é igual a qualquer um de nós, ela tem sentimentos, comportamentos, e na maioria das vezes, quem define esses sentimentos e esses comportamentos somos nós adultos. Então, a dica mais importante que eu dou em relação à parte das crianças é a verdade. A gente tem mania de achar que criança não precisa saber das coisas, que elas não entendem. E a gente está errado pensar assim. As crianças, elas sabem e elas entendem. Então, a dica que eu dou para os pais é explicar para as crianças o que está acontecendo, explicar que existe uma pandemia, né? É lógico que ela não vai entender essas palavras, pandemia. Então, você explica de maneira mais lúdica, na linguagem das crianças. A gente tem que falar com eles na linguagem que eles vão entender. Explicar para eles o que está acontecendo, que não precisa se preocupar, que é só seguir as recomendações, ensinar, né, a lavar a mãozinha, até os cuidados que até as escolas mesmo estavam ensinando antes. Até eu posso te falar que hoje em dia, se você pegar uma criança, talvez ela vai saber melhor os cuidados que tem que ter do que um adulto, porque ela aprende rápido. E se você explicar para ela, ela vai pegar e ela vai passar para frente, porque ela é esperta. Então a gente tem essa mania de subjugar a criança, de achar que ela não precisa saber. E, ao mesmo tempo, ela é uma das maiores percussoras do que você está falando. Então, quanto mais ela sabe, melhor para ela e para quem está à volta. Então, a verdade, em qualquer situação, seja essa de pandemia ou em outros casos, fale a verdade para a criança, explique, mas não precisa deixar ela também focada naquilo. Se ela já sabe, pronto. Deixa ela seguir a vida dela. Mantenha uma rotina, porque a criança precisa de uma rotina, mesmo que seja difícil, porque eles estão em casa, não tem escola, né? Muda, lógico. Mas tente manter ao máximo uma rotina estabelecida para eles. E vai aproveitar esse tempo para fazer novas atividades, para poder desenvolver novos trabalhos com as crianças, novas brincadeiras. E uma coisa que é muito séria, que eu até queria falar também, que não é só nesse tempo de pandemia, é a gente não tentar diagnosticar as crianças. Isso em qualquer época. Hoje em dia a gente tem muito diagnóstico errado de TDAH, de autismo, até mesmo de depressão. Por quê? Porque a gente escuta muito as pessoas à volta e começa a olhar e acreditar naquilo que está lendo. Às vezes olha no Google, né? E não busca ajuda profissional. Então, o que eu tenho para dizer para os pais é o seguinte: preste muita atenção na alimentação, no comportamento, em como a criança, né, se interage com a família, com os amigos, no meio mesmo de forma geral. E se notar alguma coisa diferente, procure uma ajuda profissional. O profissional ele vai saber olhar com um olhar clínico para poder identificar se a criança tem ou não alguma coisa. O brincar da criança, ele fala muito. É uma boa opção também para os pais poderem olhar. A brincadeira da criança, o jeito que ela brinca, as brincadeiras que ela usa, é o nosso maior material de trabalho. Logicamente que os pais não vão ter esse olhar clínico, mas é também um momento que você pode estar atento para ver se tem alguma coisa errada. Bacana, e como você explicou que as orientações são as mesmas, né, para qualquer faixa etária, mas você teria alguma orientação para aquele pai, aquele responsável que tem um adolescente em casa? Tem alguma coisa que você quer ressaltar para essa faixa etária? Então, falar de adolescente, a gente entra num mundo paralelo, né? Mas, igual eu te falei, você também acabou de citar, as dicas são mais ou menos as mesmas.
só que também na linguagem dos adolescentes. O adolescente, ele já tende a ser um pouco mais solitário, né? A ter uma restrição com os pais. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: os pais têm que ficar atentos, sim, né, ao que está acontecendo. Logicamente que o adolescente ele tem muito mais acesso às informações, então ele sabe do problema. Mas os pais têm que ficar atentos se isso está afetando ele de alguma forma maior, se mudou o comportamento, porque a gente sabe que o adolescente nessa fase, se ele é um pouco mais na dele, mais no canto, já é assim, mas ele ficou mais, ele está mais afastado da família, ele está ficando mais sozinho ainda do que o normal, então a gente tem como perceber algumas deixas assim que eles dão, só que sem pressionar. Adolescente não gosta de ser pressionado, muito menos vigiado, né? Então tem que ser tudo na medida certa. Os pais eles têm que tentar sempre ter uma comunicação com os filhos, seja criança ou adolescente, uma comunicação aberta, um canal aberto, porque assim ele vai saber quando o filho está precisando de ajuda e esse filho vai chegar para ele e vai pedir. Eu costumo também falar que a fase da adolescência é a fase assim que eu mais recomendo a terapia, porque é o momento mais importante da nossa vida, com certeza, na evolução do sujeito. A gente está começando a lapidar o que a gente quer ser, a gente está se conhecendo, está na busca, né, daquilo que a gente vai ser como adulto. Então é a fase essencial você fazer uma terapia, você ter uma ajuda de alguém para poder te direcionar, para poder te indicar, porque muitas das vezes você não tem essa abertura com os pais. E uma pessoa de fora, ela consegue às vezes alcançar esse sujeito. Então é a fase mais importante da evolução, a parte mais importante que talvez você precise de uma terapia e a mais difícil para os pais, porque eles não sabem o que fazer. Normalmente a gente fica mais perdido quando os filhos estão na adolescência. E voltando a falar sobre saúde mental, a fé pode ajudar o ser humano a ter uma mente saudável? Sim, a fé pode ajudar, sim. A fé ela está ligada ao que o sujeito é, ao que ele busca na sua existência. Nós, como profissionais, a gente procura sempre respeitar as crenças de cada sujeito, porque cada indivíduo é diferente, né? Cada indivíduo foi constituído de uma forma diferente, veio de uma família diferente, uma região diferente, tem N coisas, né, que diferenciam um sujeito do outro. Então a fé é muito importante, porque geralmente o sujeito com a fé é que ele segue, que ele tem forças para seguir os obstáculos que ele enfrenta. Então é importante a fé, mas ela não caminha sozinha, principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem que, né, igual como a ciência também não caminha sozinha, a fé também não. Nesse momento, é muito bom a gente acreditar, a gente, né, ter a nossa fé de que as coisas vão melhorar, que isso vai passar. Isso é muito bom para a nossa saúde mental, que a saúde mental ela também exerce esse pensamento positivo, essa ideia de pensamento positivo faz bem. Então é muito bom a gente pensar assim. A gente só não pode usar só disso para seguir nesse tempo de coronavírus. A gente não pode achar que a fé vai nos salvar e esquecer dos cuidados que a gente tem que ter com a saúde, que é a parte da ciência. Mas independente disso, se você tem fé e faz todas as orientações certinhas da Organização Mundial de Saúde, não tem problema nenhum. Ai, que bom, né? Então é uma esperança se a gente continuar seguindo as orientações direitinho e ter pensamento positivo e ter fé de que tudo isso vai passar, né? Vai passar. Isso é uma certeza, né? Muito obrigada, Leiliane, pelo bate-papo e espero ter uma próxima entrevista com você, né? Um outro tema fora dessa pandemia, né? E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço, né, de estar aqui falando isso para vocês. Quero falar mais uma vez que se você tem alguma dificuldade, se você está com dificuldade de enfrentar a pandemia ou qualquer outra situação que você está passando na sua vida, não tenha medo, peça ajuda de um profissional. É muito importante. Cuidar da saúde mental, gente, é de extrema importância. A gente não pode deixar passar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!